Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho hoje se encontra em Mateus 12, dos versículos 46 ao 50, e é aquela passagem onde alguns seguidores de Jesus, ele estava ensinando o povo, chegam até ele e falam: "Olha, sua mãe e seus irmãos estão lá fora e estão te chamando." E queriam falar com Jesus, né? E Jesus então pergunta, e aqui não diz se ele pergunta para as pessoas ou se ele pergunta para aquele interlocutor ali que foi dar o recado até ele. Aponta para as pessoas e perguntou quem, ou melhor, ele pergunta para o interlocutor: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Então aponta para os discípulos e diz: vejam, aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade do meu Pai, que está no céu, é o meu irmão, a minha irmã e a minha mãe. E é muito interessante porque Jesus aponta para os seus discípulos, ou seja, aqueles que são seus seguidores, aqueles que estão ao seu lado na caminhada do ministério. E nós, quando nos convertemos, passamos a nos chamar uns aos outros de irmãos. E por que nos chamamos de irmãos? Toda a cristandade deveria agir assim. Mas infelizmente há uma rixa boba, doutrinária, que nos afasta, acaba nos afastando. Mas toda a cristandade deveria se tratar por irmãos. Porque quando um cristão diz: eu acredito em Jesus, eu acredito no sacrifício de Cristo, eu acredito que Ele é o Deus encarnado, essa pessoa automaticamente passa a fazer parte da família de Deus. Pode chamar Deus de Pai, assim como Jesus o chamou de Pai. Jesus era o próprio Filho de Deus. E nós nos tornamos irmãos adotivos dele, quando nós nos dedicamos a fazer a sua vontade. E o que é fazer a vontade de Jesus Cristo? Primeiramente, entregar a sua vida ao controle total dele, nas suas mãos completamente. E é aí que muitas pessoas acabam, falhando, tendo dificuldade, porque querem elas próprias resolver as coisas, querem elas próprias salvar pessoas, querem elas próprias, enfim, arrumarem a sua vida, e não somos nós quem fazemos isso, é Jesus quem faz. Só que ele faz quando nós entregamos esse comando na mão dele, né? É como eu sentar para pilotar um avião e falar: me diz aí como é que eu vou fazendo. Não, você tem que sair daí e entregar o comando do avião para o piloto, não é eu. eu mal piloto uma moto, um carro, né? Então, é disso que se trata a vida cristã. E quando nós entramos por este caminho, nós nos tornamos irmãos de Jesus, porque nós nos tornamos filhos de Deus. E o que Jesus fala aqui, então, é uma realidade para as nossas vidas. Nós somos os irmãos de Jesus quando nós fazemos a sua vontade, quando nós cumprimos os seus mandamentos. Hoje subiu um texto no site da igreja, ibrave.net, eu convido você a ler. Ele é longo, mas fala justamente sobre a tirania do irmão mais fraco. As pessoas que ficam inventando mandamentos, sob pretexto de não atingir a fraqueza dos outros, ficam inventando mandamentos a mais na Bíblia. E aí acabam tornando o evangelho uma pedra de tropeço e não um fardo leve a ser carregado. E Jesus mesmo nos diz que há 2 mandamentos a serem seguidos. O mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas e ao outro como a si mesmo. O que nós devemos não é colocar imposições humanas às pessoas, mas ensinar a elas que quando as coisas ou as pessoas, ou as situações tomam o lugar de Deus em sua vida, ou fazem com que o amor e a caridade pelo próximo se esvaia, desapareça, aí sim, aquilo se torna uma pedra de tropeço para ela, aquilo se torna um ídolo na vida dela, substitui a Deus, né?
Então, hoje nós nos deparamos no Evangelho com uma realidade muito gratificante para nós. A realidade de que nós somos a família de Deus. Nós temos também, eu mencionei o site da igreja, agora vou mencionar um vídeo que nós temos no YouTube de uma pregação que foi feita. Na verdade, algumas, durante esse ano aqui, está no YouTube lá, Reflexão. Uma se chama Porque Temos Igreja, outra se chama Igreja, Família, Missão, que é a nossa visão aqui na igreja, o porquê nós existimos, onde ali nós tratamos sobre o ambiente da igreja, um ambiente de fraternidade, um ambiente onde nós devemos agir como família de Deus de fato. As pessoas idolatram sua família mundana, sua família terrena, sua família aqui deste plano que nós estamos, deste mundo que nós estamos. E essa família é falha. As pessoas brigam, as pessoas xingam umas às outras, maltratam. Mas a família se ama, tá tudo bem daqui a pouco. Mas veja, ela é falha. E na igreja nós devemos tentar reproduzir exatamente outras coisas. Atributos divinos, atributos de Deus. A compaixão, o amor, a ajuda mútua. O entendimento de que estamos todos olhando para um mesmo foco, para um mesmo objetivo. O ambiente de serviço. Então não é importante eu estar aqui e aproveitar do culto, mas é importante eu ajudar esse culto a acontecer, as atividades a acontecerem da igreja durante a semana, não só contribuindo com oração ou financeiramente, mas contribuindo com braços, pernas, mentes, olhos, bocas, ouvidos, ou seja, tomando parte dessa obra. Então, nós somos as mães, os irmãos, os pais, as irmãs, nós somos a família de Cristo, quando nós fazemos o que lhe agrada. Então tenha muito certo que no seu coração o Espírito Santo com certeza mostra coisas que não o agradam, coisas que você precisa constantemente lutar contra, As pessoas geralmente usam coisas assim, absurdas, lutar contra o vício, contra a bebida, contra cigarro. Não é isso. Coisas que são intrinsecamente a natureza humana, coisas que nós temos dentro de nós que fazem muito mais mal, fazem mal de fato, Essas outras coisas aí são consideradas pecado, mas isso não atinge as pessoas. O que atinge as pessoas é a inveja, o ódio, a maledicência, o ciúme, o orgulho. Essas coisas nós devemos matar dentro de nós, de fato, a ira, E claro, o desejo que nós temos de tornar pessoas, coisas, situações, deuses, ídolos em nossa vida. Aquilo é muito importante, muito importante, muito importante. E eu quero eu mesmo tomar conta dessa situação. Eu quero eu mesmo fazer as coisas, eu mesmo tomar a frente. Então, nós devemos lutar contra essas coisas. O Espírito Santo tem nos mostrado dia a dia aquilo em que nós precisamos estar atentos para que nós possamos melhor agradar a Cristo, que é o nosso modelo, é o nosso mestre, é o nosso intermediador até Deus. Então você veja só, a função do Espírito Santo, a função de Cristo é a função da divindade, de Yahvé, Deus que está lá de cima, lá do céu, e nos acompanha e nos observa. Então, que hoje nós possamos manter a caminhada e nos tornarmos ainda mais parecidos com Cristo, para cumprirmos a bonita missão, com louvor, de sermos a sua família aqui na terra. Deus abençoe você. Até amanhã.